Queridos, hoje, no domingo à noite aqui na IBB, nós vamos continuar a nossa série de mensagens e vamos expor o texto de Colossenses 1, versículo 15 a 23. Jesus é supremo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Vem com a gente aprender sobre esse Jesus que é o verdadeiro. Deus te abençoe. Abre a tua Bíblia em Colossenses 1 e deixa o Senhor falar contigo. Dá para acender as luzes? Eu gosto de olhar na cara do pessoal. Acende aqui, ó, um pouquinho, para eu poder... Aê, agora eu estou olhando para vocês. Antes só vocês estavam olhando para mim, né? Então, legal. Queridos, algum tempo atrás a minha filha ganhou um dinheirinho e ela queria comprar um tênis. Ela adora quando eu falo dela, já baixou a cabeça ali, ó. Ela queria comprar, mas não era qualquer tênis, tinha que ser um Vans original, porque olha, tem muitos tênis falsificados por aí, tinha que ser daquele jeito, e ela viu no YouTube para saber como que era o tênis original, tinha que ser o original. Eu vou mostrar para você algumas imagens de tênis. Eu não manjo muito de original e falso, mas eu peguei algumas imagens aqui e eu quero que você me diga se é original ou é falso, tá bom? Mostra lá primeiro. Esse aí. É o Mike, né? O Ink, alguma coisa assim. O próximo. E esse, o que vocês acham? Esse está mais difícil um pouco. Falso original? Tem gente que não falou porque já comprou um desse assim achando que era verdadeiro, né? E o outro? Tá mais difícil. Olha só, ele é da Louis Vuitton, com o símbolo da Nike, o nome dele é Air. Ele foi feito com aquela mala da Louis Vuitton, certo? Tá bonito, mas tá bonito o tênis, pelo menos. O próximo. E esse chinelinho aí bacana? Falso ou original? Falso? Por que falso? Eu compraria um tênis desse, confortável. O que está errado nele? Queridos, aqui é uma brincadeira muito fácil, certo? Foi fácil identificar, né? Mas, gente, tem alguns que não são tão fáceis, não. Tem alguns que são quase perfeitos. Eu pedi ajuda do meu amigo ministro Guilherme, porque ele vai contar de um gosto que ele tem. Ele gosta muito de tênis, certo? Ministro, chega aqui, mostra pra gente. Ele tem um tênis super mega power, ele, tá empacotadinho. Eu pedi, falei, mostra para esse pessoal, porque é um tênis original, certo? Eu não vou perguntar quanto custou. Tá bom. Mostra pra gente. O que ele tem de tão especial assim? Bom, eu tenho um gosto muito específico que são tênis. Pastor, você me ajuda aqui, por favor? Vou abrir aqui esse... E quando... com medo de abrir isso aqui. Eu trouxe esse Posso tênis... puxar, ou... Pode. Ó. Bonito, hein? Esse é bonito, né? Algumas pessoas já me viram com esse tênis, ele tem características específicas, e eu vou falar uma delas para você. Quando eu coloco esse tênis no sol, ele muda de cor, ele fica todo colorido. Sério? E aí essa informação você vai ter que acreditar em mim. Algumas pessoas já viram isso acontecer, eu não tenho como provar agora porque está de noite. Mas esse tênis, quando eu coloco no sol, ele... não tem chulé. E não tem chulé. Tá vendo? Anti-chulé. Já vem assim quando a gente compra. Anti-chulé. E aí, quando eu comecei esse gosto, eu percebi o grande mercado de tênis falsificado que existia. Depois evoluiu para réplica. E hoje ainda tem a réplica premium. Depois tem o original. Mas, queridos, eu já vi na minha frente o réplica premium do lado de um tênis original. E você não consegue diferenciar um do outro. A não ser que você tenha um tênis original e você faça o quê? Use. Experimente ele. Legal. E aí sim a gente tem a diferença de um tênis falsificado para um original. Porque, sinceramente, com o mercado hoje, é quase que impossível a gente identificar qualquer um e qualquer outro. Beleza. E é isso. Uma salva de palmas para quem tem um Nike original. Eu não vou nem perguntar o preço, né? Deixa para lá. Mas, queridos, o papo hoje não é sobre tênis, é sobre conhecer o original. É fundamental para que nós não sejamos enganados conhecer o original.
E é sobre isso que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Ele quer mostrar quais são as características desse Jesus original, o verdadeiro, o único. Os colossenses, eles estavam comprando, não tênis falsificado, mas eles estavam comprando a ideia de um falso Jesus. Hoje pela manhã, o pastor Marcos, com muita habilidade, muita destreza, nos mostrou um pouquinho dessas falsificações. Eu não vou entrar a fundo, mas vai lá na internet, a mensagem dele está lá, você vai ser muito abençoado. Aliás, gente, se tem um tempo que eu escolheria para vir na igreja de manhã e de noite para acompanhar essas mensagens, seria agora, tá? Pensa nisso, vir de manhã, de noite e acompanhar essas mensagens que a gente vai passar por Colossenses. Mas para entender melhor esse texto, a gente precisa relembrar algumas coisas importantes, tá? Primeiro, Paulo está preso. Ele recebe, então, notícias de um homem chamado Epáfras, e essas notícias são boas e más notícias. Ele diz assim para Paulo que aquela igreja nutria a fé em Jesus Cristo e amor pelos santos, por todos os santos, mas também ele ouve más notícias. Ele ouve que existem falsos mestres enganando aquele povo, promovendo enganos sobre Jesus. Falsos mestres que estão pregando um Jesus que é proeminente, é elevado, mas não é preeminente. Um Jesus que ele é elevado, é bom, mas ele não é excelso, não é supremo. Alguns diziam que Jesus era uma das várias emanações angelicais de Deus. Ele é uma emanação, ele é um Deus, mas ele não é Deus. Nesse processo desses falsos mestres ensinando, eles acabaram negando duas coisas importantíssimas: a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Esse erro, então, ele abre a porta para um cristianismo que, embora premium, era completamente falso. Paulo, então, inicia esse livro de Colossenses, essa carta de Colossenses, não com uma refutação do que está errado, do que é falso, mas ele começa com uma declaração do que é a verdade. Assim, você já deve ter ouvido aquela história de como as pessoas, os especialistas, para descobrir qual que é uma nota falsa, o que eles fazem? Eles conhecem a verdadeira. Para você conhecer um tênis falso, você conhece o quê? O verdadeiro. E é isso que Paulo faz. Só que, infelizmente, nós vemos esse tipo de engano 2000 e tantos anos depois. Hoje, um Jesus, a gente vê sendo pregado por aí, um Jesus que talvez é só humano, não é Deus. Sabe aquele Jesus que é louco por você? Aquele Jesus que precisa de você desesperadamente. Dá uma chance, meu irmão, para Jesus. Já ouviu isso? Um Jesus que mais parece um cantor sertanejo universitário, que canta coisas lindas para você. Queridos, isso é tirar Jesus do centro das coisas. A gente vê aí pseudo-pastores que pregam um evangelho humanista, hereges premium, muito parecidos com o original, mas completamente falsos. Querido, lembra disso, uma falsificação bem feita continua sendo falsificação, por melhor que ela seja. Meus amigos, se você for numa igreja e ouvir um pastor, ou um pastor de internet por aí, pregando só coisas que fazem você se sentir bem, que você termina, como eu gosto desse homem, ele fala tão bem, eu me sinto tão bem. Se alguém ao pregar o evangelho, só faz você se sentir importante,
se sentir necessário, cuidado, queridos, muito cuidado. O verdadeiro Jesus é supremo. Sabe qual é a verdade? Ele não precisa de você, você precisa dele. Ele é necessário, não você. Ele é importante, não você, não eu. Diante da grandeza de Jesus, nós nos sentimos pequenos. Queridos, nós, sim, nos sentimos amados. Nos sentimos queridos por Ele. Mas não porque você ou eu tenhamos valor, nós não nos sentimos amados porque temos algum valor, mas porque Ele nos valoriza, porque Ele é amor. E é isso que Ele faz. Ele ama. Esse texto que nós lemos, cantamos, é uma das declarações mais importantes e precisas feitas sobre a pessoa de Cristo em todas as Escrituras, em toda a Escritura. Esse texto ele é muito debatido. Muitos acadêmicos falam que, na verdade, esse texto era um hino de adoração, que Paulo conhece e ele põe esse hino lá dentro, para um hino de adoração. Mas, queridos, eu não sei se era um hino de adoração, mas mesmo que esse texto não derive de adoração, esse texto certamente tem que resultar em adoração. Paulo nos apresenta aqui a maior verdade essencial do cristianismo. Essa verdade é muito simples. Ela pode ser explicada em 8 palavras. Essas 8 palavras são: o cristianismo é Cristo e Cristo é Deus. É só isso que você precisa saber. Eu vou repetir. O cristianismo é Cristo e Cristo é Deus. Nós podemos confiar em Jesus porque Ele é supremo sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. E nesse texto nós vamos aprender 3 características do Jesus original, para que você não se engane, para que você saiba quem é esse Senhor Jesus. A primeira característica está lá no versículo 15 a 17. Jesus é supremo sobre toda a criação. Olha o versículo 15 comigo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Queridos, você sabe, Deus é invisível, certo? Nós lemos isso lá em João 4:24, que Deus é Espírito. Lá em 1 Timóteo, o capítulo 1, versículo 17, a gente vê que ele é eterno, que Ele é o único Deus, que Ele é imortal e que Ele é invisível. E lá em 1 João 4, no versículo 12, o apóstolo João nos diz que o que é que ninguém jamais viu a Deus. Mas espera aí, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. A verdade é que nada que o homem possa fazer pode representar a Deus. Você sabe, hoje de manhã a gente falou um pouquinho disso, o pastor Marcos falou, o próprio ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Só que a humanidade, queridos, não representa perfeitamente a imagem de Deus. Nós fomos feitos com a capacidade de pensar, com a capacidade de ter vontade e com emoções, e é por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós não representamos Deus na sua essência. Nós não temos onisciência, temos? Nós não temos onipresença, temos? Muito menos eternidade. Especialmente, nós não representamos Deus moralmente. Deus é completamente puro. Deus é completamente santo.
E você, eu tenho certeza que não é. Eu não sou puro como Deus é. Mas a boa notícia, queridos, é que existe alguém. Existe alguém que representa a imagem de Deus moralmente e na sua essência. Esse alguém é quem? Jesus, o Filho de Deus. Se você quiser saber como Deus é, olha para quem? Para Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Lá em João 14, você vai lembrar desse texto. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos, e Filipe chega até Jesus e fala assim: mestre, mostra-nos o Pai. Jesus deve ter pensado alguma coisa assim: Filipe, que pedido tolo, viu? Esse pedido é básico demais, você já devia tá fazendo uma pergunta de doutorado e está me fazendo perguntinha de ensino fundamental. Olha lá o que Jesus responde para Filipe em João 14, 9. Jesus respondeu para Filipe: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê? Vê o Pai. Filipe, como que você me pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Aqueles que veem a Jesus, veem o Pai. Quem conhece o meu filho aqui, o Samuel, sabe que ele é bem parecido comigo, né? Algumas pessoas já falam: nossa, ele é o mini Eduardo. Ele é muito parecido comigo mesmo. Mas ele não é a representação exata do pai dele. Graças a Deus, ele puxou muita coisa da mãe. Graças a Deus. Mas, queridos, Jesus é a representação perfeita de Deus. Ele é Deus, moralmente e em essência. Queridos, o verso 15, verso maravilhoso, ainda nos diz que ele é o quê? Primogênito de toda a criação. Você sabe que algumas seitas por aí, os Testemunhas de Jeová, por exemplo, usam esse texto para afirmar que Jesus é quem foi o primeiro a ser criado. Ele é um ser criado. Será? O próprio texto refuta isso. É só continuar lendo. Como pode o Criador de todas as coisas ser o primeiro ser criado? O que Paulo está falando aqui é que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a ele. Aqui, primogênito não é em ordem de nascimento, mas é em hierarquia. Nós vemos esse mesmo uso da palavra primogênito em alguns outros textos da Bíblia. Por exemplo, lá em Êxodo 4, 22, depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, é o meu primogênito. Isso refletia o quê? O valor especial de Deus para aquela nação. Não que eles foram os primeiros a serem criados. No Salmo 89, nós vemos lá que Davi seria o primogênito entre os reis. Mas Davi não foi o primeiro rei. A questão aqui é ranking, não é ordem de nascimento. Mas o texto continua e apresenta Jesus como o quê? Como a fonte da criação. Jesus, querido, é a fonte da criação. Olha o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas nele.
A minha esposa gosta muito de tirar foto. Eu lembro quando nós fomos comprar uma lente para ela, foi aí que eu descobri que existiam lentes diferentes. E mesmo que fosse exatamente a mesma, tinha aquela lente que estava escrito Made in China, e tem a outra que estava escrita Made in Japan. Feita no Japão, feita na China. A lente é exatamente a mesma, mas sabe o que eu aprendi? Que a feita no Japão é melhor. E que o fotógrafo ele vai buscar a que tem escrito Made in Japan. Porque ela tem qualidade. O lugar onde foi feito determina a qualidade do produto. Queridos, todo o universo tem uma etiqueta atrás. Se você olhar nessa etiqueta, em tudo que existe, sabe o que está escrito? Made in Jesus. Feito em Jesus. É por isso que você tem algum valor, porque você é criatura do Rei Todo-Poderoso. Nós fomos criados nele. O visível e o invisível só existe porque Jesus é a fonte da criação. É por isso que até mesmo Satanás e os seus demônios precisam autorização de Jesus para poder agir. Precisam autorização dele. Só que tem mais. O texto vai além de ser a fonte, ele é o agente de toda a criação. Todas as coisas foram criadas não somente nele, mas por ele. Nós fomos criados através dele. O apóstolo João, lá em João 1:3, ele coloca da seguinte maneira: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Fomos criados nele e por ele. Jesus é a fonte, nele foram criadas todas as coisas. Jesus é o agente, por ele foram criadas todas as coisas. E por fim, Jesus é o propósito de todas as coisas. Para ele foram criadas todas as coisas. Ele é o propósito de toda a criação. O final do verso 16 diz assim: todas as coisas foram criadas por ele e, fala comigo, para ele. Nós fomos criados, queridos, para a glória de Deus. Fomos criados para Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse é o seu propósito. Entenda uma coisa, de uma vez por todas, qualquer um que disser para você que você nasceu para ser feliz, é um mentiroso. Essa é uma mentira que vem do diabo, não vem da palavra de Deus, porque você nasceu com um propósito: glorificar a Deus. Queridos, a promessa de que se me adorares, terás tudo, foi Satanás que fez. Não foi Jesus. Você foi criado para glorificar a Deus. Ser feliz é consequência disso. Ser feliz é consequência de você buscar a glória do Senhor Jesus. Mas, queridos, o texto continua. Ele é supremo sobre toda a criação, porque Ele criou, mas Ele não só criou, Ele sustenta todas as coisas. Nele, todas as coisas subsistem, diz o versículo 17. Ele é a fonte, Ele é o agente, Ele é o sustentador de todas as coisas, porque nele todas as coisas subsistem. Queridos, segundo a ciência, todas as coisas são feitas do quê? Matéria, certo? Você que é cientista, biólogo, não é meu forte, mas eu gosto. E matéria é feita de quê? Matéria é feita de espaço, certo? É esquisito. Se a matéria é feita de espaço, o que segura esse espaço junto? O que gruda os átomos uns nos outros para que tudo possa existir?
A ciência não tem uma resposta, mas sabe do quê? Sabe uma coisa? A Bíblia tem. Ele, Jesus Cristo, é a cola que faz todas as coisas permanecerem e existirem. É por isso que a Terra está no local exato, distante do Sol, exatamente o suficiente para que nós não congelássemos, mas para que nós também não queimássemos. É por isso que a quantidade certa de elementos químicos no ar nos dá uma atmosfera respirável, porque Jesus é a cola que gruda tudo isso junto. É por isso que nós continuamos a viver. É por isso que o nosso universo é um cosmos e não um caos. Porque Ele assim o faz. Porque Ele é a fonte. Porque Ele é o agente. Porque Ele é o propósito. E porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Jesus, o incomparável, o incontestável Deus. Eu não sei você, queridos, mas isso aqui me empolga. Saber que eu sirvo a um Deus maravilhoso e Jesus, o incontestável Deus. Meus amigos, se isso é verdade em relação ao universo, isso é verdade em relação a você e eu. Nele, por Ele, para Ele e por causa dEle, nós existimos. Nós vimos até agora que Jesus é supremo sobre toda a criação. Mas existem ainda umas duas características, eu vou mais rápido, essa parte aqui me empolga muito, mas existem ainda uma segunda característica do verdadeiro Jesus, que nós encontramos no versículo 18 a 23. Olha lá comigo, versículo 18 diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. A segunda característica do verdadeiro Jesus é que Ele é supremo sobre a igreja. A melhor ilustração que a gente vê no Novo Testamento sobre a igreja é o corpo, certo? O corpo que ele é interdependente, a mão precisa do pé, o nariz precisa do dedinho, mas o que Paulo está falando aqui não é sobre a interdependência do corpo, mas sobre a total dependência que o corpo tem da cabeça. É isso. Sem cabeça não existe corpo. Sem Jesus não existe igreja. Lembre-se de uma coisa. Qualquer coisa sem cabeça está o quê? Morta. Qualquer coisa com duas cabeças é monstro. Não esqueça disso. Se nessa igreja tiver alguma coisa mais importante do que Jesus, essa igreja está morta. O pastor não é o cabeça, o sacerdote não é o cabeça, ninguém é o cabeça a não ser Jesus. Se Jesus não for o cabeça, não existe igreja. Você sabe identificar uma falsa igreja? Você sabe identificar uma seita? Eu quero olhar contigo aqui, eu vi isso aqui outro dia e eu achei muito legal. Eu quero passar para vocês aqui como identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. Eu sei, talvez você não seja bom em matemática, eu também não sou, mas se até eu entendi, você vai conseguir. Primeira operação, soma. Queridos, as seitas, as falsas igrejas, elas somam a Bíblia mais alguma coisa. Mais um profeta, mais uma profetisa, mais um livro, é a Bíblia mais o livro tal. Seita. Subtração. Eles subtraem os atributos de Jesus.
Jesus, ele é um profeta, foi o maior dos profetas, mas veja bem, ele não é Deus. Falou isso? Não é verdadeiro. Terceiro, multiplicação. Eles multiplicam os meios de salvação. É a graça de Deus mais alguma coisa. Para você ser salvo, você é Jesus mais o corredor dos 70 pastores. Mais a santa tal. É Jesus mais o dízimo. É Jesus mais o sábado. É Jesus mais alguma coisa. Eles multiplicam os meios de salvação. É seita. É falsa. Divisão. Eles pedem para dividir a tua fidelidade a Deus com eles. Então você é fiel a Deus, mas veja bem, tem o apóstolo fulano de tal. O que ele fala praticamente é palavra de Deus. Eu sei que não está bem na Bíblia, mas foi o profeta que disse. Se divide a autoridade de Deus com o pastor, com o sacerdote, com o profeta, é seita. Sai fora, corre, vai para longe. Uma igreja verdadeira adora o Jesus original, amém? Porque, como nós estamos vendo no texto, ele é o quê? Ele é supremo sobre toda a criação e ele é supremo sobre a igreja. E por fim, o texto do versículo 21 ao 23 nos dá a última característica do Jesus verdadeiro, do Jesus original. Veja comigo, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Falamos sobre isso durante a ceia. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Querido, querida, a terceira característica do Jesus original, do verdadeiro Jesus, é que Ele é supremo sobre a nossa salvação. O Evangelho é sobre Jesus, não é sobre você e sobre eu. A Bíblia, ela afirma categoricamente que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Talvez você discorde. Não, pastor, mas espera aí, eu busco a Deus. Veja bem, eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu me envolvo em causas sociais. Eu respeito todo mundo. Eu sou honesto. Eu tenho uma vida exemplar, pastor. Você não me conhece bem, eu dou até o meu dízimo. Deixa eu perguntar uma coisa. Se houvesse a possibilidade aqui, nesse momento, nós projetarmos todos os seus pensamentos nesse telão aqui, da última semana, só da última semana, você se sentiria confortável com isso? Cada vez que você pensou mal de alguém, cada vez que você olhou para uma mulher de um jeito errado, cada vez que você olhou para um homem, cada vez que você invejou algo, cada vez que você pensou em fazer a fofoca, se segurou, mas não fez. E aí? Eu não gostaria de ter os meus pensamentos projetados nesse telão. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte eterna. Querido, nós somos imerecedores da glória de Deus. E é por isso
que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos de salvação. Queridos, as boas obras não te salvarão. Ir ao culto não te salvará. Pagar penitência, orar aos santos, ser amigo do pastor, nem que seja do pastor Tiago, que é gente boa demais, não vai te salvar. Somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Resumindo, tudo que vimos até agora, Jesus, Ele é soberano sobre a criação. Jesus, Ele é soberano sobre a igreja. E Jesus é soberano sobre a salvação. Talvez a melhor forma de resumir isso aqui ainda seja a frase que eu falei no início, aquelas 8 palavrinhas. O cristianismo é Cristo e Cristo é Deus. Você consegue falar comigo? O cristianismo é e Cristo é Deus. Essa é a mensagem essencial, é a essência dessa mensagem, e é a essência do cristianismo. Jesus é o incontestável Deus. Ele é a verdade. E por mais que aumentem as imitações, baratas ou premium, existe apenas um original. E nós precisamos conhecê-lo muito bem. Nós precisamos experimentar dia a dia esse Jesus verdadeiro para não sermos enganados. Ok. E daí? O que você faz diante dessas verdades? O que você vai fazer ao sair daqui? Você vai sair daqui, vai para a pizzaria, vai para casa, vai conversar. E o que você vai fazer em relação a esse texto? Eu creio que essa mensagem, ela precisa nos motivar a fazer 3 coisas, ou pelo menos 1 ou 2 dessas 3 coisas. E enquanto eu digo essas 3 coisas para você, eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, pensar nessas coisas em espírito de oração. Esse é entre você e Deus. E daí? O que você vai fazer? Em primeiro lugar, queridos, eu acredito que diante dessas verdades, nós precisamos aprender a identificar as falsificações. Queridos, você faz isso conhecendo o verdadeiro, não tem outro jeito. Talvez o que você precisa colocar aí no teu coração é falar, e daí? Eu sei o que eu vou fazer, eu vou começar a participar da escola bíblica. Eu vou ler o livro de Colossenses essa semana, são só 4 capítulos. Nós temos escola bíblica online, a jornada do discípulo, que você pode se matricular, já estão abertas pré-matrículas. Fazer guerreiros, design divino, ou tantas outras coisas que essa igreja oferece, para que você conheça mais, para que você conheça melhor Jesus, o incontestável Deus. Identificar as falsificações. Em segundo lugar, qualquer um que entende essa verdade precisa clamar por salvação. Talvez você já tenha feito isso, mas se você ainda não o fez, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu clamo a Deus, eu peço que você considere isso, porque Jesus é Deus e Ele vai voltar e Ele vai julgar todas as coisas. Você pode fazer isso agora mesmo, entregar a sua vida a Jesus. Peça perdão pelos seus pecados.
Reconheça que só Jesus pode transformar a sua vida. Diga a Ele, agora mesmo, você pode fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador. Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Se você ficou até aqui com a gente, muito obrigado, Deus te abençoe, foi uma bênção, Deus é muito bom. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Deus te abençoe, uma boa semana.